Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Termodinâmica Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Termodinâmica. Essa é a aula 3, Propriedades Termodinâmicas, parte 2. Bom, antes de começar, vamos falar uma breve introdução. Sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá. Sou formado desde 2005, 11 anos de carreira. Venho atuando na área de vendas técnicas e nos últimos 5 anos aí tenho atuado numa multinacional, atendendo empresas químicas, farmacêuticas, em sistemas de selagem, né, de vedações, mancais, acoplamentos, entre outros aí, produtos para equipamento rotativo. Contato com a gente, engenhariacompanhia2016@gmail.com. Aqui no YouTube você pode deixar aqui os seus comentários. Se gostar do vídeo, gostar da aula, dê joinha, compartilha. E nós lá no Facebook a gente tem uma página, Engenharia e Companhia, onde a gente divulga informações tanto da área de engenharia como alguma coisa afim, né, as companhias que a gente fala aí, seja de curso técnico, seja de palestras, seja de cursos, de um modo geral que a gente vê aí não só da área da mecânica, mas de outras áreas, de outras engenharias também. E estamos aí começando a elaboração de um site que logo logo a gente vai estar lançando aí. Se você gostar do vídeo, fica aí o pedido, né? Gostar do vídeo, compartilha para que outras pessoas possam ver também. Dê um joinha aqui na página, no vídeo. Deixa um comentário se achou legal. Se não achou legal também, deixa lá o comentário porque você não achou legal. E se você for comprar alguma coisa, compra com a gente. A gente tem uma loja, a gente é um divulgador do Magazine Luiza. A gente tem a loja aí vinculada, magazinevocê.com.br/Magazine Engenharia e Companhia. Então você vai achar lá celular, tablet, etc. O que você for achar aí de modo geral, você pode estar comprando. E aí no caso, se você chegar a comprar, toda a nota fiscal, garantia, etc. é direto pelo Magazine Luiza, Então a gente só está divulgando aqui. Então se você quiser dar uma força pra gente, você pode dar aí através desse recurso. Bom, vamos começar então a aula, A gente vai estar nesta aula de propriedade termodinâmica falando da entropia. A gente vai falar da definição de entropia. O que é esse troço? Se você está a 0 km em termodinâmica, essa é a primeira aula, antes de você ver ela, eu recomendo você assistir às aulas anteriores e também dar uma olhada nas aulas do que eu coloquei aqui do telecurso, que lá ele dá uma noção, ele dá uma introdução lá no ensino médio, sobre a termodinâmica. É interessante dar uma olhada que ele dá uma visão interessante lá sobre o assunto, e favorece aí alguns entendimentos, Tem algumas coisas bem simples que eles colocam que é justamente com essa intenção de favorecer o entendimento. Bom, então vamos falar da entropia, Então vamos imaginar aí esse tubo. Então eu tenho aqui, na seção 1 eu tenho o fluido entrando, na seção 2 eu tenho o fluido saindo, e à medida que eu tenho esse escoamento, o que acontece? Eu posso ter energia na forma de calor entrando nesse sistema, como posso ter saindo. O que se convenciona aqui na termodinâmica? Se eu tenho energia entrando no meu sistema, essa energia é chamada, eu falo que o calor ele é positivo. Então, como que às vezes a gente confunde, eu confundia bem isso no começo também, mas assim, eu estou fornecendo energia para o fluido, certo? Certo. O que acontece? A temperatura sobe. Bom, se a temperatura sobe, então eu estou aumentando a temperatura, então mais. Lembra disso, então o calor entrando no sistema, ele é mais. Ou seja, ele vai entrar na fórmula como mais, ele está aumentando a temperatura, então ele está contribuindo para que a temperatura suba, então ele é mais. Do outro lado, se eu estou perdendo calor, imagina uma tubulação de água quente, eu perco calor para o ambiente. Então o que acontece? O calor nesse caso é negativo, porque ele contribui, está saindo do sistema e ele contribui para que a temperatura desça. Uma outra forma de calor que vai surgir aqui, que não é falado até então no ensino médio, até nas aulas lá do telecurso não fala, é o calor gerado por atrito. O que é esse atrito? Se você não estudou mecânica dos fluidos ainda, você pode ir lá na aula lá de mecânica dos fluidos e ver lá a definição de viscosidade. Lá a gente fala, tem umas 2, 3 aulas que a gente fala sobre viscosidade.
desde o comecinho, são das primeiras coisas que é definido lá em mecânica dos fluidos. Então o que é a viscosidade? A viscosidade, eu tenho o chamado princípio da aderência. O que é o princípio da aderência? Eu tenho o fluido em contato com a superfície, ele vai aderir à superfície e vai ter a mesma velocidade da superfície. Aí se a superfície está parada, qual é a velocidade do fluido na superfície? É zero. Só que você está tendo escoamento de fluido. Então, à medida que você vai afastando da extremidade do tubo e chegando mais próximo, você vai tendo um aumento de velocidade. Para você entender, para quem é das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., né, que tem bastante tráfego, apesar que até no interior hoje em dia tem bastante muvuca de carro, você imagina um cara que para no acostamento de qualquer jeito. O que acontece? Esse carro, quem está vindo atrás já não consegue mais fluir, ele tem que sair para a direita ou para a esquerda, dependendo da posição que o cara está, ele tem que sair pela lateral para poder ir. Quando ele faz isso, ele atrapalha esse outro carro que está aqui, que acaba tendo que parar e atrapalha todo mundo. É mais ou menos isso. Então, à medida que eu vou me afastando da onde o carro está parado, a menos influência eu tenho daquele carro. É isso que acontece aqui no escoamento. Então eu tenho esse escoamento, eu vou tendo atrito. À medida que eu vou tendo velocidades diferentes, que a gente chama de perfil de velocidades, você vai tendo o que a gente chama de cisalhamento das camadas de fluido. Então, é por isso que eu falo lá, a gente define lá na aula de mecânica dos fluidos direitinho isso. Você pode dar uma olhadinha lá para você entender melhor. O que isso vai acontecer? Vai acabar gerando calor. Lá nas aulas de mecânica dos fluidos, a gente desprezou esse calor. Falou que ele não era importante e tchau para ele. Né? Na maioria dos casos pode ser que não seja mesmo. Mas de vez em quando pode ser que em situações que eu não possa desprezar esse atrito. Principalmente se o fluido for altamente viscoso. Né? Então eu vou ter um aquecimento bastante importante aí nessa situação. Então nesse caso eu vou ter duas formas de calor que pode estar entrando no sistema ou saindo em função das diferenças de temperatura, e também tenho a geração de calor por forma de atrito do próprio escoamento. O calor como de atrito é igual se você pegar uma mão na outra, você vai aquecer as mãos, né? Então o que acontece? O calor de atrito é sempre positivo. Então ele é sempre positivo por quê? Porque ele sempre vai aquecer o fluido e vai aumentar a sua temperatura. Bom, então por convenção, como nós comentamos, o calor entrando no sistema, ele aumenta a temperatura. O calor é menos, ele saindo do sistema quando ele diminui a temperatura. E o calor de atrito vai ser sempre mais porque ele vai contribuir para o aumento de temperatura. Bom, continuando. Então o que vem a ser a definição de entropia? Admitimos que o calor e a temperatura estejam relacionados por meio de uma ação, alguma função contínua, alguma função, não sei qual é ela. Podemos definir a entropia como a variação de uma propriedade, que aqui a gente vai chamar de S. A gente vai usar a letra S, não vai chamar, vai representar como a letra S. Da onde veio S eu não sei te falar, né? Provavelmente lá do inglês, não sei como que é entropia em inglês, não me lembro agora. Então representado pela integral do calor dividido pela temperatura absoluta. Isso aqui é importante. O que é a temperatura absoluta? Eu tenho algumas escalas de temperatura que são absolutas. A mais utilizada é a temperatura Kelvin, não é grau Kelvin. Grau Kelvin está errado. Né? O correto é falar temperatura tantos Kelvin. Então é a escala absoluta que começa do zero em diante. O que a gente usa no Brasil o que é mais comum no Brasil, né, que as pessoas conhecem, é o grau Celsius, que é ou chamado de escala centígrada, né, que ele usa a temperatura de ebulição da água e a temperatura de congelamento, né, de virar sólido, e essas duas escalas que vai determinar alguns parâmetros, e depois ele divide isso tudo por 100, e aí você tem a escala centígrada. Nos Estados Unidos é muito comum o grau Fahrenheit, que é uma outra maneira de se medir a temperatura. É muito comum, se você assiste esses canais pagos, quando ele vai mostrar alguma coisa relacionada à temperatura, você olha no termômetro ou nos filmes americanos mesmo, tá lá marcando a temperatura do sujeito 50, sei lá, alguma coisa. 50 no grau Celsius, o camarada já morreu assado, né? Porque lá é grau Fahrenheit. Então tem algumas diferenças e dá para fazer alguma relação. O que nós vamos estar utilizando aqui, que você tem que estar em mente, não pode esquecer que você sempre tem que utilizar a escala Kelvin aqui. Na termodinâmica você não pode usar outra escala. Se for fornecido algum dado que está em outra escala,
você tem que transformar para Kelvin. Mesmo que as temperaturas sejam fornecidas em Celsius, a gente vai ter que transformar para Kelvin, senão dá zica, né? Se você não entender direito, vai por mim, né? Transforma para Kelvin que não dá rolo. Bom, então tá aí. Qual vai ser a fórmula, né? O ΔS, que é a variação de entropia, vai ser a integral, né, do calor diferencial. Não sei se você assistiu lá, eu coloquei lá umas aulas de matemática lá nas aulas de mecânica dos fluidos, vou até colocar na playlist aqui. E esse delta quer dizer que é a derivada do calor, da função calor em função da temperatura, é uma derivada parcial. Mas a mesma coisa, só que o calor decorrente do atrito. Né? Então é a mesma coisa, são duas parcelas, porque um é um calor em função da temperatura, que pode entrar no meu sistema ou sair em função da diferença de temperatura. Lá na transferência de calor, né, quando a gente se você não estudou ainda ou já estudou, você vai ver que o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Né? Então esse é o caminho que acontece. Já o calor por atrito, ele é em função do atrito, como a gente comentou agora há pouquinho. Bom, para a gente poder entender então o que vem a ser a integral do dq dt, seria como se você tivesse num recipiente uma resistência elétrica, e nessa resistência elétrica passa uma determinada corrente. Essa corrente nesse resistor vai gerar um calor. Seria um chuveiro elétrico, seria um aquecedor elétrico de água, né? Então ele vai gerar um calor que vai para o fluido, no caso aqui no exemplo, vai para a água. Então seria essa situação. Eu tenho o meu sistema, que é a minha banheira aqui, e está entrando, estou aquecendo essa banheira através de uma resistência. Então isso vem a ser a variação então da quantidade de calor dividido pela temperatura aí, né? Então daqui a pouco a gente vai adentrar um pouquinho mais. Bom, vamos falar então agora de escala de entropia. Bom, na construção da escala da entropia é necessário que se convencione algumas coisas. Então, para cada substância eu tenho um estado padrão. O que é o estado padrão? É o estado que eu vou adotar como referência. Nesse caso, como entropia igual a zero. É uma referência. É o meu lá do cinemática, lá da física, é o meu ponto referencial. Aqui é a minha referência, é o meu estado de referência. No caso da água, que a gente vai estar utilizando bastante aqui, foi convencionado que é a pressão de 1 atm na temperatura de 0 grau. Isso é a condição que eu tenho zero entropia. Se eu tenho entropia maior do que zero, eu estou com uma temperatura maior do que zero e uma pressão diferente de 1. Se eu estou numa temperatura menor do que zero e numa pressão diferente de 1, eu estou com uma entropia negativa, digamos assim. Eu estou tomando cuidado de falar da pressão relacionada, porque a pressão vai influenciar no comportamento aqui, digamos assim. Mas para pressão constante de 1 atm, se a temperatura for maior do que zero, eu tenho entropia positiva. Se for menor do que zero, eu tenho entropia negativa. Por que é negativo? Porque a minha referência é esta condição. No caso, se você tem alguma dúvida referente à temperatura, a pressão em atm, também tem uma aula de física aí que fala sobre pressão e define, né, que explica sobre as pressões. A gente fala também lá em mecânica dos fluidos de pressão, que você pode encontrar lá, nada mais é do que uma escala que equivale à pressão atmosférica oriunda lá das experiências lá do barômetro, né? E aí se convencionou e se chamou de atmosfera. É uma unidade de pressão, na verdade, né? Uma pressão que é uma unidade que foi criada aí para em função dessa experiência. Bom, então se a temperatura sobe, aumento de entropia. Se a temperatura diminui, aumento de entropia. A temperatura eu vou deixar quieto por enquanto, porque a gente vai deixar lá nos comportamentos para a gente analisar melhor qual vai ser a influência da pressão, no caso, com relação à entropia. Bom, entropia específica é o mesmo caso da massa, do volume específico que a gente falou na aula anterior. Eu vou pegar a entropia e vou dividir por m. Lembrando que
a unidade aqui na termodinâmica em maiúsculo é a unidade total, é a propriedade total, no caso a entropia, e no caso da unidade específica a gente vai estar utilizando a mesma letra, só que é uma letra minúscula. Isso você vai ver em todas as propriedades que a gente for falando aqui para frente. Então apareceu no livro, você está vendo no livro, escrito em maiúsculo, ela é a propriedade total. Você está vendo no livro, escrito minúsculo, é a propriedade, no caso específica. Vai ter que estar dividido por quilo aí, que é o mais comum, né? Poderia ser outra unidade, mas o mais comum é o quilo que aparece nas tabelas de modo geral. Bom, então vamos fazer um exemplozinho, né? Calcular a entropia de 2 kg de água em repouso que se encontra na temperatura de ebulição a 100 graus Celsius, quando a pressão correspondente é de 1 atmosfera, agindo sobre a superfície livre. Calcular também a entropia específica. Bom, de novo lá a metodologia, né, do exercício que a gente comentou, listar o tipo de problema, listar todas as variáveis e checar se as unidades estão coerentes. Aqui eu não vou nem falar de sistema internacional, porque a maioria das unidades não são de sistema internacional, então a gente vai sistemas de unidades coerentes, elas têm que estar coerentes entre si. Listar o que se pede, montar o diagrama ou esquema do problema, listar as hipóteses, se for o caso, listar as fórmulas que envolvem o problema, e aí sim você vai iniciar o cálculo. Bom, o que a gente tem? O problema, termodinâmica, a gente falou de calor, a gente falou de entropia. Dados e unidades. Então eu tenho a massa da água igual a 2 kg e tenho a temperatura final. Estou chamando de temperatura final porque eu vou comparar com a temperatura padrão, com a condição padrão que a gente acabou de falar agora há pouco, que é temperatura 0 grau. Né? Então a pressão está já no padrão, que é um ATM, uma atmosfera. Então eu não vou falar, né, não vamos mexer com pressão agora relativo à entropia. Bom, a temperatura de referência 0 graus. Eu tenho que transformar, como eu falei no começo da aula, eu tenho que trabalhar com unidade absoluta. Então, no caso que a gente vai trabalhar é com Kelvin. Então aqui, a temperatura final vai ser 100 mais 273, que vai ser 373 Kelvin. Da onde vem esse 273? 273 vem da relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Uma outra unidade que é chamada escala absoluta é a escala Rankine, né, que hoje a gente não tem visto muito falar dela não. E aí eu também tenho que transformar a temperatura de referência. Então, a temperatura de referência é 0 mais 273 grau, mais 273 igual a 273 Kelvin. Na verdade mesmo, a relação entre graus Celsius e Kelvin é 273,15. Né? Então, se você for querer ser exato ao extremo, você utiliza o 15 aí. Né? Mas, de um modo geral, a gente usa só 273 mesmo. Estou comentando porque pode aparecer em alguns livros. Tinha um professor meu que exigia que tinha que ser 273,15, senão ele descontava no exercício. Então aí você tem que ver o que o seu professor ele exige, né? A ideia aqui é você entender o conceito e aí você vai adaptar de acordo com o camarada que estiver dando aula para você aí. Bom, a pressão então é 1 atm, é igual à pressão de referência lá que a gente determinou. Então o que está pedindo? Está pedindo a variação da entropia, quanto é, né? E está pedindo também a entropia específica. Bom, o diagrama nesse exercício não é necessário, mas mais para frente vai ser. As hipóteses. Qual as hipóteses? O calor devido ao atrito viscoso é desprezível. Então a gente vai desprezar aquela parcela da fórmula que existe o calor devido ao atrito. Por quê? Porque nesse momento é só introdutório, não tem necessidade da gente ficar lidando com ela agora. Continuando aqui, então, listando as fórmulas. É o ΔS, que é a integral de dq dt, mais a integral de dq at, que é do atrito sobre t. Coloquei a fórmula total aqui, depois a gente vai apagar aí a parte não vai utilizar a parte do atrito. E também, a gente não falou aqui, né, mas lembrando lá da parte de calorimetria lá do ensino médio, o calor ele pode ser definido como a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso aqui é a fórmula
que eu utilizo para calcular qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para mudar até a temperatura de uma substância de um certo patamar para outro, né? Então, por exemplo, de 0 a 10 graus, quanto que eu tenho que fornecer de calor? Vai depender da quantidade, óbvio. Uma coisa é você esquentar um copo de água, outra coisa é aquecer, né, uma jarra. E vai depender do tipo de material, do tipo de produto que você está trabalhando. No caso da água tem um valor específico, tem um calor específico aí, diferente de outro produto. Então a gente tem que recorrer às propriedades daquele material que a gente está lidando e aí sim utilizar corretamente. Então no caso da água, o C é 1 quilocaloria por quilokelvin. Né? Essa é o valor do calor específico para a água. Para outros produtos são outros. Né? Como falei, tem que recorrer ali às tabelas. Bom, aí nós vamos começar os cálculos. Então o ΔS, então eu vou apagar então essa parte do atrito, vou esquecer porque eu considerei que é zero, não é importante. Vai ser então a integral de 273 até 363 de dq dt. Bom, só que o que a gente viu ali em cima? Que o Q é mc ΔT. Então, o dq é igual a mc dt. Não ΔT, que é a variação da velocidade. Quando eu falo ao lado de matemática, eu vou até colocar aqui na playlist essa aula de matemática, que vai para cá também. Se eu quero o calor infinitesimal, eu uso o delta, né, ou o d. Como eu estou usando o delta, quer dizer que é uma função de várias variáveis e o que eu estou fazendo é só com relação a uma variável só, que no caso seria a temperatura. Mas poderia variar em função de outras funções também. Então, o dq, que é o calor infinitesimal, é igual a massa vezes o C, vezes a diferença infinitesimal da temperatura. Bom, neste caso, então, fazendo a substituição na fórmula lá em cima, vai ficar a integral de 273 até 373 de mc dtt. Então, agora eu vou cair para uma integral simples, porque já deixou de ser agora uma integral múltipla. O que vai acontecer? Fazendo aqui os cálculos, o que eu tenho? A integral, como o m e o c são constantes, o c é uma constante que está ligado ao produto. O m é a massa do meu sistema, que nesse caso é o sistema constante, a massa é constante. Então é um escalar. Lá nas propriedades de integral eu posso tirar ele da minha integral, porque ele vai multiplicar por escalar. Então vai ficar mc vezes a integral de 273 até 373 dtt. O que vai acontecer? A integral de um número, do inverso de uma variável, existe aquelas regrinhas lá da integral, vai ser logaritmo neperiano das variáveis, então aplicando os limites, então vai ficar mc logaritmo neperiano de 373 menos logaritmo neperiano de 273. Eu não escrevi aqui não, eu só fiz direto. Só que usando as propriedades de logaritmo, se você tem alguma dificuldade com logaritmo, também tem uma playlist aí de matemática do ensino médio, você pode procurar lá aulas de logaritmo e relembrar. Fazendo pelas propriedades de logaritmo, a diferença de logaritmo é igual ao logaritmo de um dividindo pelo outro ali. Então, por isso saiu essa equação final de mc logaritmo neperiano de 373 dividido por 273. Fazendo essa continha, colocando ali no lugar do C1, colocando no lugar do M a quantidade de massa, eu vou chegar então à entropia para 100 graus, que seria a variação da entropia, o ΔE seria com relação à minha referência padrão, 0 graus, uma atmosfera, vai ser 0,6242 quilocaloria Kelvin. Aí você falou, e o quilo, para onde foi? O quilo cancelou com a massa ali, massa em cima, massa embaixo, eu cancelo e ele some da fórmula. Então essa seria a primeira resposta do meu problema. E eu peço também aqui qual é a entropia específica. Nesse caso,
o ds minúsculo vai ser 0,6242 dividido por 2, fazendo a conta da 0,3121 quilocaloria por quilo Kelvin. O que é interessante, se eu pegar qualquer situação de entropia, tem que dar esse mesmo valor. Por quê? Porque isso aqui, a entropia, a gente vai ver, eu vou falar isso na próxima aula, porque senão vai ficar uma aula muito comprida, ela é uma propriedade que eu posso utilizar como propriedade de estado. E o que é propriedade de estado? É que define o estado da matéria. Então, da mesma forma que até então a gente utilizava o quê? Pressão, volume e temperatura. Mas eu posso utilizar outros, no caso, pressão e entropia, e também definir um estado. Então a gente vai estar falando isso aí na próxima aula. Bom pessoal, então a gente chegou ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. De novo, a gente está usando o livro do Termodinâmica Gilberto Ieno e Luiz Negro. É um livro bastante prático, por isso que a gente está utilizando ele aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê um joinha, mande informações para a gente e a gente agradece pela audiência e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.